Eu acho que é importante a gente pensar que o suicídio não é uma coisa só de adulto, e nem só de adolescência, mas também de criança. Nós vemos crianças aí de 8, 9 anos participando desses jogos, né, da baleia azul, jogos na internet. Então é importante que a gente esteja atento sobre isso. Crianças pequenas muitas vezes não falam a palavra suicídio, elas falam que querem sumir, querem desaparecer. Então os pais têm que estar abordando se o seu filho em algum dia, em algum momento falou que queria desaparecer, queria sumir, ele quer sumir do mapa, ele tem vontade de desaparecer, que ele está angustiado com a vida, que ele está sem vontade, sem prazer de viver. A palavra suicídio, às vezes, ele não tem muito sentido, ele nem sabe o que significa. Então ele fala que quer assumir, que aquilo é o significado para ele. Então ele fala que quer assumir, que seria o significado do suicídio. Então os pais têm que estar abordando se o seu filho em algum dia, em algum momento falou que queria desaparecer, queria sumir, ele quer sumir do mapa, ele tem vontade de desaparecer, que ele está angustiado com a vida, que ele está sem vontade, sem prazer de viver. A palavra suicídio, às vezes, ele não tem muito sentido, ele nem sabe o que significa. Então ele fala que quer assumir, que aquilo é o significado para ele. Então ele fala que quer assumir, que seria o significado do suicídio. Então ficar atento a isso. No adolescente, os pais têm que estar atentos exatamente àquele adolescente que começa a ter comportamentos de se automutilar, de se machucar, de se autoagredir. São adolescentes que mudam o comportamento, começam a se isolar, começam a se afastar dos colegas, começam a ter um comportamento mais recluso. Agora, o mais importante é você saber diferenciar esses comportamentos, principalmente de automutilação, quando querem chamar a atenção. É aquele jovem que se corta, mas ele se esconde. Ele está com casaco, ele vai para a escola com casaco, ele vai para a escola com capuz, porque ele está com capuz que ele está se escondendo. E aquela automutilação, ele não quer que o outro veja, porque ele tem vergonha. Diferente daquele jovem que se automutila e mostra para todo mundo. Ele vai de camiseta para a escola, ele vai com um corte na perna ou no braço e não se incomoda que os outros vejam. Então os pais têm que estar atentos, têm que estar sempre observando. Seu filho mudou de comportamento, demonstrou algum machucado nos braços, na perna, começou a se isolar demais, começou a não querer falar mais com os amigos, começou a perder o prazer daquilo que ele tinha prazer antes, que era jogar bola, sair com os colegas para ir a um shopping, para ir a um vídeo, para jogar um videogame, para ir a um cinema, para fazer coisas que eram prazerosas naquele momento que é tão importante que é a adolescência. Fica atento, né? Conversa com ele, aborda. Como assim? Pergunta para ele o que está acontecendo. Fala para ele que ele, como pai, é uma pessoa que é quem me pode confiar. E tenta falar um pouco sobre os sentimentos. Fala que ele já passou também pela adolescência. Que a adolescência é um período mais difícil. E tem momentos que às vezes o pessoal implica porque você é mais gordinho, porque você é mais magro, ou porque você usa óculos, porque você tem orelha de abano. E às vezes é difícil a gente, quando adolescente, saber lidar com essas coisas. Então pergunta se você já está passando por isso. Quando você se coloca no lugar dele, você fala que você já passou por isso e você teve a ajuda de alguém, ele vai se sentir acolhido e vai saber que ele não é sozinho, ele tem outras pessoas e ele tem naquele pai alguém que já passou por isso. Então ele vai saber que você, pai, passou por isso. Então isso é super importante, isso dá uma segurança para esse jovem, isso é essencial. Então, poxa, meu pai passou por isso, então ele vai entender o que eu estou passando. Ele vai se abrir com você. Aí, durante essa conversa, você pode perguntar para ele se algum dia ele pensou em sumir, desaparecer, antes de perguntar em se matar. Você pode até perguntar se algum dia você pensou em se matar. Não usa a palavra suicídio. A palavra suicídio a gente pode usar em jovens mais velhos, depois de 16, 17 anos. Pensa, você já pensou em morrer, já pensou em sumir, desaparecer, né? Mas a palavra suicídio não usa em jovens com menos de 16 anos. Depois de 16 anos você pode usar, mas menos de 16 anos pergunta a palavra, você já pensou em morrer? Já pensou em fazer alguma coisa contra você por causa desse sofrimento, por causa dessa angústia que você está passando?
Mas aí você já teve toda uma conversa preliminar antes para chegar a esse ponto. Você chegou nesse ponto, conversou, se você percebeu que ele ficou receoso para falar, ou ele falou e se abriu com você, procura ajuda de um especialista, de um psiquiatra da infância e adolescência para poder te direcionar o que vai ser feito.